E aí pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite, tudo bem? Meu nome é Davi e hoje nós vamos continuar falando um pouco sobre o movimento uniformemente variado, mais especificamente sobre os processos de queda livre que um corpo pode sofrer. Tá bom então, gente? Vão comigo? E o que acontece em um movimento de queda livre? Eu normalmente tenho um corpo aqui que está a uma determinada altura e esse corpo vai caindo até chegar aqui no solo ou uma determinada altura aqui, né? E aí, tudo que a gente precisa saber sobre o movimento de queda livre é que ele vai ser um movimento uniformemente variado também, só que a minha aceleração aqui vai ser simplesmente a aceleração da gravidade. Isso se eu for desconsiderar qualquer resistência do ar, algo nesse sentido aí. Porque se tiver resistência do ar, já vira uma equação diferencial que complica bem mais para a gente resolver. No nosso caso aqui, vamos supor que a gente esteja sem a resistência do ar. Que aqui a minha aceleração vai ser simplesmente a aceleração da gravidade. E que nem eu falei, como a gente não vai deixar de ter aqui um movimento uniformemente variado, todas as equações que a gente viu no Move também vão estar se aplicando aqui. Só que a minha diferença é que a minha aceleração, o módulo da aceleração pelo menos, vai ser igual à gravidade, tá? E, então, nossas equações da posição aqui, S igual a S0 mais V0t mais at ao quadrado sobre 2, eu posso chamar essa aceleração aqui de menos g. Quer dizer que eu posso simplesmente tirar esse mais a daqui e transformar ele em menos g. Da mesma forma, se eu tenho aqui uma equação da velocidade, v igual a v0 mais at, no lugar desse mais a, eu posso escrever menos g. E até mesmo na equação de Torricelli, isso aqui dá certo também. V ao quadrado igual a v0 ao quadrado, aí seria mais 2a delta s, eu posso escrever como menos 2g delta s. Esse 2 aqui, no caso, já era da equação de Torricelli, né? Então, tranquilo. Sempre que a gente for resolver qualquer equação aqui que envolva a queda livre, é essa lógica que a gente vai estar seguindo, tá bom? E como a gente vai saber o sinal que a gente usa na gravidade aqui? Normalmente a gente usa menos g, considerando que o nosso eixo y aqui, ele está orientado para cima. Então, se a minha orientação aqui é para cima e meu movimento é para baixo, eu vou considerar aqui que minha aceleração está sendo para baixo para facilitar a minha vida aqui. Porque aí minha posição final seria o chão, por exemplo, zero, e o S0 seria minha posição inicial. Digamos que é a altura que eu comecei a cair de 20 metros, por exemplo. E a gente sempre vai ter que tomar cuidado também com o nosso sinal aqui da velocidade inicial. Por quê? Se ele for simplesmente solto no ar ali, a velocidade inicial vai ser zero. É que só tem algumas palavras-chave que os enunciados costumam dar pra gente. É solto, largado, algo assim. Se ele der essas palavras-chave, é porque a minha velocidade inicial é igual a zero, tá? Então vou até deixar isso explícito aqui. Mas a gente tem que sempre prestar atenção que a nossa velocidade inicial, ela também vai ser um vetor, né? A minha velocidade inicial, ela pode ser tanto para cima e o corpo cair depois, quanto para baixo aqui. Eu posso arremessar um corpo direto para baixo. E aí, dependendo do que a gente tiver, a gente vai modificar o sinal aqui da nossa velocidade. Então, no meu caso, Davi, como que eu gosto de resolver esse tipo de questão? Eu vou, né, sempre orientar o meu eixo y de acordo com a minha velocidade inicial. Que se o corpo foi jogado para cima, eu vou considerar o positivo como sendo para cima.
E se o corpo for jogado para baixo, vou considerar o meu positivo como sendo jogado aqui para baixo. Vamos fazer dois exemplos aqui para a gente entender melhor essa ideia? Aí vamos fazer essas duas questões aqui que elas vão exemplificar bem o que a gente está querendo dizer. Essas aqui são duas questões do capítulo 2 do Halliday, questões 44 e 48, que as duas vão nos ajudar a entender isso aí. Por exemplo, na 44, um tatu assustado pula verticalmente para cima, subindo 0,544 metros nos primeiros 0,200 segundos. Qual é a velocidade do animal ao deixar o solo? E aí, vamos focar só aqui na letra A, parar até aqui. E aqui na 48, um desordeiro joga uma pedra verticalmente para baixo com uma velocidade inicial de 12 metros por segundo, a partir do telhado de um edifício 30 metros acima do solo. Quanto tempo a pedra leva para atingir o solo? De novo, vamos focar só aqui na letra A, para a gente não perder muito tempo. Qualquer coisa tem o vídeo resolvido desses dois exercícios aqui, tá? Se você quiser ver a B e a C das duas questões aqui, só clicar no card aqui em cima. Então, vamos lá. Na 44, um tatu assustado pula verticalmente para cima, subindo 0,544 nos primeiros 0,2 segundos. E aqui eu vou fazer um desenho para a gente entender melhor com o que a gente está mexendo. Ele falou que o tatu pulou, então inicialmente aqui eu estou no solo, e ele pulou verticalmente para cima. Quer dizer que ele veio para cima aqui. Eu tenho aqui um V0. Se o meu V0 está para cima, eu vou considerar o meu eixo positivo como sendo apontado aqui para cima. Tá? E vamos ver a mesma coisa aqui na 48. Um desordeiro joga uma pedra verticalmente para baixo com uma velocidade inicial de 12 metros por segundo. Nesse caso aqui, eu tenho meu chão, mas a pedra não está no chão. A pedra está aqui no alto e a pessoa jogou a pedra verticalmente para baixo. Se ele jogou verticalmente para baixo, eu vou considerar que o meu sentido positivo é aqui para baixo também. Ok? E nos dois casos nós temos a gravidade atuando, né? Temos aqui um vetor g para baixo e g para baixo. Independente do que aconteça, a gravidade sempre vai estar apontada aqui para o chão. Tranquilo? E com base nisso, podemos aplicar as nossas equações do move aqui. No caso aqui na letra A da 44, ele está pedindo para a gente qual é a velocidade do animal ao deixar o solo. E aí vamos usar as informações que ele nos deu aqui. Ele falou que pula verticalmente para cima, subindo 0,544. Se ele subiu 0,544, a minha posição final aqui vai ser de 0,544 metros. Nos primeiros 0,2 segundos, um tempo igual a 0,2 segundos. E ele pediu para a gente a velocidade do animal ao deixar o solo. Se ele pediu uma velocidade ao deixar o solo, quer dizer que ele quer uma velocidade inicial nossa aqui. Tá? E a gravidade, eu esqueci de falar aqui em cima, a gravidade para a gente, aqui na Terra, ela sempre vai ter um valor de 9,81. Então, a gravidade vai ser de 9,81 metros por segundo ao quadrado. Esse aqui não é o valor exato, vai depender de quão precisas são as informações que ele deu para a gente. Mas, se ele der com 3 algarismos significativos, que é o normal nosso aqui, a gente considera como 9,81. Tá? Tem casos que ele fala que a gravidade é igual a 10 para simplificar as contas aqui e tal. Mas o valor mais aproximado assim, é 9,81. E esse nem é o mais exato ainda. Tá? Então, a gravidade, se ele não falar nada, a gente sempre vai considerar como sendo 9,81. A gente só vai mudar esse valor aqui se ele fizer algum comentário ali. E aí, tudo bem.
Vamos resolver nossa questão aqui então. Temos posição final, posição inicial é o chão, com isso S0 igual a zero. Temos tempo, velocidade inicial é quem a gente quer e temos a gravidade. Então vamos montar nossa equação. S igual a S0 mais V0t mais AT ao quadrado sobre 2. Vamos substituir nossas informações aqui. Posição final, 0,544. A posição inicial é o chão, então eu considero como sendo zero. E agora, minha velocidade inicial. A velocidade inicial está apontada para cima, que está seguindo o sentido positivo aqui do meu movimento. E aí eu vou simplesmente deixar o meu V0 positivo mesmo. Vezes o meu tempo, que é 0,2, mais a aceleração agora. Ó. A aceleração é a gravidade. E a gravidade ela está indo contra o meu sentido positivo. Se a gravidade está indo contra o meu sentido positivo, eu vou chamar ela de um número negativo. E aí minha aceleração vai ser menos 9,81. Vezes o meu tempo, 0,2 ao quadrado sobre 2. E daqui em diante, vamos só resolver a nossa equação aqui. Tá? E aí vamos fazer algo parecido aqui na 48. Aqui nós temos um desordeiro de alguma pedra verticalmente para baixo com uma velocidade inicial de 12 metros por segundo, a partir do telhado de um edifício 30 metros acima do solo. Ele pergunta para a gente quanto tempo a pedra leva para atingir o solo. Vamos seguir mais ou menos o mesmo raciocínio aqui, que no caso aqui, ele falou para a gente que ele está jogando diretamente para baixo uma pedra a 30 metros acima do solo. Só que nesse caso aqui, o meu sentido positivo está apontado para baixo, né? O que quer dizer o seguinte, eu vou considerar o ponto de onde eu joguei como sendo igual a zero. E esses 30 metros que ele vai andar vão ser 30 metros andando aqui para baixo. Quer dizer que quando ele chegar aqui no chão, a minha posição vai ser 30. Quer dizer que ele vai do zero até o 30 do mesmo jeito que se eu estivesse fazendo aqui. Se eu estivesse lançando o corpo do zero no chão e jogasse ele a 30 metros de altura. Por que eu faço isso? A gente mexe nisso para a gente evitar mexer com números negativos. Tá? Que quanto menos número negativo a gente tiver, mais fácil fica a conta para a gente. Então, no caso aqui, eu vou considerar a minha altura aqui como sendo zero. S0 igual a zero aqui. E a minha posição final vai ser de 30 metros. Com isso, S aqui vai ser igual a 30 metros. A velocidade inicial ela vai estar de acordo com com o meu sentido positivo. Vou falar que a velocidade inicial é positiva, de mais 12 metros por segundo. E a minha gravidade, se aqui eu considerava ela negativa, aqui eu vou considerar positiva. 9,81 metros por segundo ao quadrado. E a lógica para a gente resolver é exatamente igual à da 44 ali, que eu vou ter S igual a S0 mais V0t mais AT ao quadrado sobre 2, que eu vou ter no final aqui a minha posição final como sendo o chão mais a 30 metros, posição inicial é zero, velocidade inicial ela está para baixo aqui, mas eu estou considerando o sentido positivo sempre igual à minha velocidade inicial, tanto aqui quanto aqui também. No caso aqui, então, meu V0 vale 12. O meu tempo é quem eu estou querendo achar. Então, eu não sei quem é meu tempo aqui. Mais a minha aceleração de 9,81. Vezes o meu tempo, que eu também não sei quem é, ao quadrado, sobre 2. Então, a gente pode ver
que a gente sempre vai considerar a nossa velocidade inicial como sendo positiva. Então, vou explicar melhor aqui, que nós temos o sentido positivo sempre com o mesmo sentido da velocidade inicial. Tá bom? Então, esse é o jeito que eu, pelo menos, sempre costumo resolver essas questões de queda livre. Se você quiser fazer trocado também, não tem problema nenhum. Só que aí você só vai ter que tomar cuidado com o sinal que você está aplicando aqui. Porque se você quiser fazer o seu S igual a zero sempre no chão, não tem problema nenhum. Mas aí aqui vai ser zero, aqui vai ser 30, e você vai ter uma velocidade inicial apontada para baixo. E nesse caso você teria que considerar uma velocidade inicial negativa, tá? E também a gravidade negativa, porque estaria contrária à sua orientação. Se a gente fosse fazer assim, por exemplo, né? Mas o jeito que eu, pelo menos, gosto de fazer é esse aqui. Então, fica a seu critério como que você vai preferir. Tá bom então, gente? Deixei essa aula separada só para a gente estudar sobre a queda livre. E a partir da próxima aula, vamos começar a ver um pouco sobre os vetores, que vão ser coisas que vão ajudar bastante a gente nos capítulos futuros aí. Tudo bem, gente? Como sempre, qualquer dúvida ou sugestão, só colocar aqui nos comentários. Meu contato para aulas particulares também está aqui na descrição. E para mais aulas ou mais questões aqui do Holiday, não esqueça de se inscrever. Tá bom então, gente? Obrigado e até a próxima!